Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Hoje é o último dia de novembro, 30 de novembro de 2020. E como todas as manhãs, de segunda a sexta, nós temos o nosso café, um bate-papo gostoso, um momento quando nós nos unimos e reunimos para podermos refletir um pouco com os exemplos de verdadeiros trabalhadores cristãos missionários que vêm em nome do Cristo para nos auxiliar na nossa caminhada. E como temos que aprender com eles, né, Leila? Com certeza. Bom dia, Janete. A Janete desejando uma abençoada semana para todos nós, que assim seja. Assim seja. Mas, e aí, Roberto, nós fizemos um voo por Paris, falamos da doce Amélie Gabrielle Boudet, aquela companheira dedicada do professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio. E agora, o nosso voo está indo pela Europa. Por onde que nós estamos viajando, Roberto? Então, Leila, todos os personagens que transitam nas experiências humanas, geralmente, pela sua atuação, eles acabam recebendo um epíteto, um pseudônimo. E a Dulce Gabi, como você colocou, ela entre nós ficou conhecida também como a Dama do Espiritismo. É verdade. Então, agora nós vamos, voltando ao nosso território pátrio, ao nosso Brasil, vamos voltar também as nossas atenções de maneira muito particular para uma pequena cidade no interior do Ceará, mais ou menos a 110 quilômetros da atual Jaguaretama, a outrora Riacho do Sangue, que foi o berço natal do nosso não menos querido Bezerra de Menezes, de quem já falamos aqui. Mas na cidade de Icó, ela teria a honra de receber no seu retorno ao orbe terrestre, o reencarnando, Manuel Viana de Carvalho, também conhecido tão somente no bom sentido, né? Abreviadamente, como Viana de Carvalho. Quem nunca ouviu no meio espírita falar de Viana de Carvalho, né? Todos nós. Aliás, é até uma pergunta que nós jogamos para os nossos amigos queridos que estão nos acompanhando, porque muitos, é lógico, nem todos... nós já somos assim muito experientes de vida, para não dizer que temos muita idade, mas às vezes aqueles que mais jovens de idade ou mais jovens de espiritismo podem ainda não ter ouvido falar de Viana de Carvalho. Então, quem ainda nunca ouviu falar, coloquem aí que daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas agora nós vamos falar um pouquinho de Viana de Carvalho. Como o Roberto disse, nasceu na cidade de Icó, no Ceará, no dia 10 de dezembro de 1874. Ele nasceu, vai completar agora mais um aniversário do seu retorno, a última reencarnação que temos conhecimento, 1874. Aquela leva de espíritos comprometidos com o trabalho do Cristo. E ele era filho de um professor. O nome do pai dele era Tomás Antônio de Carvalho. E a mãe, Josefa Viana de Carvalho. E o Tomás Antônio de Carvalho, ele era o quê, Roberto? Eu vou pedir 1 minuto de licença e já volto. Menos de 1 minuto. Leila, você enquanto não foge. O Roberto não foge que eu te jogo o laço. Sobre quem era o pai dele, então, o Tomás? Tomás Antônio de Carvalho era professor de música e também de língua portuguesa da Escola Normal da cidade de Icó e de Josefa Viana de Carvalho, que era mulher de
muitas prendas domésticas, muitas virtudes, né? Mas aí, Viana de Carvalho, conforme veremos ao longo da semana, ele destacou-se muito como orador na divulgação da doutrina espírita, como não poderia deixar de ser. Só algumas dicas, porque o Viana de Carvalho, muito conhecido do outro plano para cá, através de um médium muito divulgado, muito conhecido também, e um nonagenário que ainda está entre nós, Divaldo Pereira Franco. Mas ele Viana de Carvalho, em vida aqui entre nós, e viveu durante 51 anos, né, entre nós, deixou-nos um precioso legado e divulgou, então, com muita proficiência, competência e com uma oratória arrebatadora, a doutrina espírita para os leigos, à semelhança de Paulo de Tarso, que levaria a mensagem do cristianismo ao mundo dos gentílicos, né? A gentilidade. Mas vamos agora ver se algum dos nossos amigos aqui, entre um pouquinho do café e um pão de queijo, se disseram que conhecem ou não Viana de Carvalho. Mas dando um bom dia também para Leondina. Leondina sempre aquele bom dia muito carinhoso e desejando que Deus abençoe a todos. Que bom, Leondina. E, por enquanto ninguém disse se conhece Viana de Carvalho, ou será que disse, será que não disse? Estamos aguardando se alguém já ouviu falar de Viana de Carvalho. Se não ouviu, estão começando a ouvir agora. Mas então, prosseguindo, falando sobre esse que seria um grande orador espírita, considerado um dos vultos do espiritismo, ele foi engenheiro militar, ele foi bacharel em matemática, ciências físicas e alcançou no exército o posto de major. Em geral, esses espíritos assim mais comprometidos, eles não ficam somente numa área, eles expandem o seu conhecimento. Então ele foi engenheiro, matemático, físico e ainda por cima militar. E nós vamos ver que ele, porque quem é militar sabe, o Roberto aqui sabe, a vida de militar é uma vida de muita exigência, muito rigorosa, os horários muito apertados, mas isso não foi um impedimento para que o Viana de Carvalho se tornasse quem ele se tornou, cumprisse a missão de uma forma assim exuberante. E ele, como militar, ele exerceu o cargo, Roberto. Qual o cargo que ele exerceu, entre outros? Entre outros cargos, eu ia dizer isso, porque foram muitos. Vou fazer só um resumo do périplo dele enquanto militar. Ele foi removido 16 vezes ao longo de sua carreira. O que é remoção, gente? Você pega alguém que está trabalhando, por exemplo, no Rio Grande do Sul e coloca ele lá em Belém. Mas não demora muito para assim, olha, vamos botar ele lá no Nordeste. Mas já está um pouquinho de tempo no Nordeste, vai para o Centro-Oeste e vai por aí, né? Então, em cada deslocamento, ele assumia uma ou mais funções e cargos também. Cargos e encargos, né? Tem pessoas que visam apenas os cargos. Então, entre outros, e que ele destaca-se, foi chefe de Estado-Maior da 7ª Região Militar. Na região do Centro-Oeste atual, né? Mas ele era dotado de uma grande cultura científica, como nós vimos, né? A área da ciência, matemática, física, engenharia, mas também na parte literária, parte humanística. E ele era um profundo conhecedor da doutrina espírita. E com isso, ele se destacou como um dos seus mais ativos propagandistas na região nordeste do Brasil. Porque nós, quando falamos da divulgação, da difusão do espiritismo, parece às vezes, para quem principalmente está chegando ao espiritismo, uma necessidade de querer se vangloriar, de querer aparecer, mas não.
quando nós temos algo de bom, nós queremos que o outro também tenha. E quando nós divulgamos, difundimos algo de bom, nós temos um bom médico que acertou com aquela nossa doença. A gente fala, olha, doutor fulano foi ótimo, você vai lá, porque a gente se sentiu bem e a gente quer que o outro também sinta. E ele, então, ele foi um grande propagandista do espiritismo. Mas voltando um pouquinho no tempo, porque a gente vai e volta. Então, aí onde é que ele inicia nas suas o esclarecimento, né, perante a humanidade? No Liceu de Humanidades, lá de Fortaleza. Aliás, é estudo de humanidade no Liceu esse de Fortaleza, já que existia tantos outros no Brasil e ainda existe, né? E ali ele fez seus primeiros estudos, né? Isso. Mais adiante, já com 17 anos, ele matriculou-se na hoje extinta Escola Militar do Ceará, e aonde se destacaria pelo brilho de sua inteligência. Isso foi em que ano? No ano de 1891, já portanto com 17 anos. E aí né? nasceu em 1874, né? 10 Dezembro, né? 10 de de dezembro. Isso. 17 anos. Então, ele aí já tem, porque não é que a gente queira, como a Leila falou, né? Queira aparecer, porque ninguém consegue esconder a luz, né? Então, aonde passa um espírito iluminado, naturalmente ele é percebido. Então, aí ele ganha destaque entre os seus pares, né? Pelo brilho de sua inteligência, que mais adiante vai transformar em luz para todos. Mas ainda neste ano, e juntamente com outros cadetes, aqueles alunos, né, da escola militar, ele conheceu a doutrina dos espíritos, ou espiritismo, na própria escola, que era então organizado por um grupo de estudos doutrinários. Eu conheço mais ou menos isso de perto, porque enquanto militar de carreira, eu fiz parte da cruzada dos militares espíritas, lá no Rio de Janeiro. Mas é interessante, nada por acaso, porque ele, o pai professor, e ele, assim, com tanta cultura, ele poderia ter buscado também a área da educação. Mas ele vai para essa área militar justamente porque ali foi o meio onde estava preparado o ambiente para ele conhecer o espiritismo, e nós vamos ver que todas essas transferências também tiveram a razão de ser. Muitas das vezes a gente acha assim, por que isso aconteceu? Eu queria que fosse de outra forma, mas Deus está no comando de tudo, nada é por acaso. Então nós vamos ver essa chegada ali naquele grupo, aprendendo ali com aqueles cadetes sobre o espiritismo, e é muito interessante, não é verdade, Roberto? Mas passa um pouquinho mais de tempo, ele estava com 17. Eu vou me permitir fazer uma breve digressão. A Leila permite, né, Leila? Uhum. Então, compartilho com vocês. A estratégia, ou seja, planejamento, que os benfeitores do plano espiritual mais elevado têm com olhares misericordiosos para conosco, eles enviam os chamados batedores. Aqui no Brasil, nós falamos de um bandeirante do espiritismo, em terras paulistas, né? É onde cresceram o movimento, né, de entradas e das bandeiras, e foi Carvalho Schutel, o bandeirante do espiritismo. E também pela sua capacidade, possibilidades que ele teve, Viana de Carvalho, de conhecer vários estados do nosso país, e ele também ficou conhecido como o bandeirante do espiritismo, só que já não mais restrito tão somente às terras paulistanas e das Gerais, mas o país, que é o coração do mundo, o Brasil, visto como um todo. Então ele aí plantou muitas sementes, como veremos, né? Mas ele tinha também uma veia poética, né, Roberto? Sim. Isso começa bem cedo, né? Desperta nele essa vontade de escrever. E ele tinha uma facilidade muito grande, ele brincava com as palavras, formava rimas, versos, com uma facilidade. Lembra até um pouco, muito, aliás,
os chamados repentistas que nós temos aqui no nosso Nordeste, né? Eles pegam uma história do cotidiano e ali eles versejam com uma facilidade. Então, o nosso Viana de Carvalho, ele também se avulta como poeta, olha só aí, e participando também da fundação do Centro Literário. Ele já estava aí com seus 20 anos, então foi em 1894. Né? Muito bom, né? Muito bacana isso. Mas no ano seguinte, com 1895, ele que estava no Ceará, aí já começa o périplo dele. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, matriculando-se no curso superior da antiga Escola Militar da Praia Vermelha. Nós que moramos ali no Rio, e o Roberto, militar, conhece bem toda aquela região ali. E ali ele passou a frequentar a União Espírita de Propaganda do Brasil. Olha que interessante o nome da União, né? Nós estávamos aí com 6 anos, né, de Brasil República, 1895. E quem ainda não visitou o Rio de Janeiro, porque geralmente quando as pessoas visitam, quer ver os chamados lugares pitorescos, né? E aí muitas vezes a gente vai viajar e fala assim, mas o que ver em tal lugar? Aí hoje é muito fácil encontrar, né? Ah, ele vê isso e aquilo. Então, quem vai ao Rio de Janeiro, geralmente vai em 2 pontos turísticos, que é o Pão de Açúcar, né? E o Corcovado, né? O Cristo Redentor. E o Pão de Açúcar, né? Onde tem o bondinho, o trem, o bonde aéreo, né? Ele inicia na estação mais baixa, exatamente na Praia Vermelha. Então, às vezes a pessoa... Urca, né? Na praia, bairro da Urca. No bairro da Urca, né? Onde fica a Praia Vermelha. E ali tem hoje o Instituto Militar de Engenharia, onde antigamente era a Escola Militar da Praia Vermelha. Então, aí ele falou, bom, é uma cidade que eu não conheço, mas que eu vou desbravar, eu sou um bandeirante. Então ele vê o que acontece em termos de espiritismo. Aí vê a União Espírita de Propaganda do Brasil. Então, por que do Brasil? Porque quando se falava no Rio de Janeiro, então espraiava-se para o país todo, assim como em Paris, o que ocorria, o que se queria que cobrisse todo o território francês, acontecia primeiro em Paris. Então, ali inicia-se também um movimento espírita com mais vigor. E tanto é que a sede da FEB antiga ainda existe hoje, né, uma sede histórica, exatamente no Rio de Janeiro. A Federação Espírita Brasileira, né? Isso. Mas ele, lembrando, ele tinha 21 anos, e ali ele destaca-se como um dos mais ardorosos trabalhadores do grupo espírita, ele militar, fazendo um curso superior na área militar, que era muito rigoroso, mas ele passa a ocupar a tribuna quase todas as noites. E ele tinha aquela aparência juvenil, que lógico, ele tinha 21 anos, né? Tinha que ser com a aparência de jovem. E não era grande, Leila, eu vi alguns traços biográficos dele, ele era de estatura mediana. É bem o estilo cearense, né? Aquele biotipo, né? Não era alto, não, né? Mas é até bom, né? Porque a pessoa menor, ela tem mais facilidade de se deslocar. É rápida, né? Mas ele, apesar daquela aparência dele juvenil, aquilo não fazia diferença, porque quando ele falava, o verbo dele era tão inspirado, tão eloquente, que ele envolvia os ouvintes, toda aquela plateia ali ficava embevecida ouvindo o Viana de Carvalho. Só para esclarecer, Leila, embevecida é quando a pessoa fica assim com cara de paisagem. Então ali, o que acontecia? Diariamente começou a aumentar o número de pessoas que iam para ouvi-lo. Coisa maravilhosa, né? 21 anos, já falava com tanto assim, envolvimento que as pessoas iam. E ele falava todas as noites. Ele dava conta, devia dormir muito pouco. Esses espíritos assim, eles dormem pouco para poder dar conta de todo o compromisso. Leila,
Um passarinho me contou que tem gente que diz que já leu ou ouviu falar de Viana de Carvalho. Então vamos ver se alguém falou isso, vamos ver. Sobe um pouquinho, subindo, rápido. Podemos descer. É a Sueli, voltando aqui. A Sueli disse que só de nome já tinha ouvido falar, o Arnaldo mandando bom dia para todos, compartilhando com a família. E mais alguém, vamos ver, Marli. Bom dia, Marli, seja bem-vinda, que bom. Então, queridos amigos, estamos falando hoje de Viana de Carvalho, que nasceu no Ceará em 10 de dezembro de 1874. Grande divulgador do espiritismo, grande orador espírita. Ele com 22, isso foi com 21, ele saiu do Ceará, veio para o Rio de Janeiro. Aí começa. No ano seguinte, 1896, com 22 anos, aí o que acontece com ele, Roberto? Aí vai agora para Porto Alegre, como aluno da escola militar. Aliás, essa escola, ela teve origem em Porto Alegre e hoje foi transferida ou criada uma nova em Santa Maria, que é também no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Mas então, o Viana de Carvalho, ele viria, já com seus 22 anos, ele dava mostra disso, né? Então, ali na escola militar, ele não perdia a ocasião. Eu também fazia isso na minha medida, claro, pequeno, mas ainda nos vestiários, lá na hora da boia, como a gente chamava, né? Lá no rancho de interior não, era o local onde fazia as refeições. Então a gente falava de espiritismo. Vai falar restaurante, né? Fala rancho. Não, fala rancho, né? Local das refeições, refeitório, né? Para alguns. Refeitório, Mas aí, Leila, em Porto Alegre, de que já era bem difundido o movimento, tinha lá tido já alguns pioneiros, é mais ou menos como se dizer, olha, vamos agora juntar mais munição. Porque lá já existia, entre outros, né, o Joaquim Xavier Carneiro, que era dirigente do grupo espírita Allan Kardec. Maravilha! Então já um espiritismo que já começava a caminhar. Agora é interessante porque o Joaquim Xavier Carneiro, isso acontecia muito, né? Porque no início do espiritismo tinham aqueles pioneiros que eles procuravam trazer a doutrina assim de uma forma muito firme. Então, dada a austeridade de costumes, mas também das práticas humanitárias, o Carneiro ele exercia uma enorme influência ali naquela região. Porque hoje nós falamos com relação à pureza doutrinária, a se pautar nos ensinos de Kardec. Então ele era aquele homem, o Joaquim Xavier Carneiro, trazia o espiritismo de uma forma austera, nos costumes, mas pautados também com as práticas humanitárias. Mas quando Viana de Carvalho chega ali, ele já vai munido de alguma bagagem. Sim, ele leva, claro, algumas anotações, né? Uma lista, por exemplo, dos nomes e endereços de simpatizantes do Espiritismo, para com ele se somar. Ou seja, se já existe, você apresenta-se para somar. E aonde não existe, você funda, você cria, você deixa uma semente plantada, né? Então ali ele logrou reunir um grupo que ainda numa casa abandonada, porque não existiam as facilidades que temos hoje, né? Essa casa abandonada, que era desprovida de mesas e cadeiras, onde de pé os frequentadores das reuniões ouviam o seu verbo inflamado. Lembrando, Leila, um pouco as catacumbas, né? Os apóstolos, o Cristo, depois iniciadas as perseguições aos cristãos, eles se reuniam nas catacumbas. 22 anos. 22 anos. Então, ali naquela casa abandonada, em pé, e fazia. Sem então, luz, né? Você era uma casa abandonada, sem nada. A sua elocução, mas aquelas paredes era suficiente para fazer vibrar, repercutir
percutir nas almas, né, nas fibras dos corações daqueles que ouviam seu verbo inflamado. Mas nós vamos parando por aqui hoje para que a gente amanhã dê continuidade e saber o que aconteceu. Essa casa ali abandonada, ele falando para aquelas pessoas simpatizantes do Espiritismo, um jovem de apenas 22 anos, será que aconteceu algum imprevisto? Será que alguma coisa de ruim, algum perigo ele passou? Como que deve ter sido? Porque ele era um militar, ele como militar, e ali naquele meio não estava se expondo, correndo riscos, às vezes de uma agressão, de uma punição por ser militar, e está ali pregando, falando sobre o Espiritismo, que ainda era uma doutrina nascente, que ainda não era aceitada na sociedade, que inclusive na antiga Constituição do Império era passível até de prisão a prática espírita. Como será que Viana de Carvalho, só, sem família, sem amigos, apenas ele sozinho ali naquele novo ambiente para trabalhar, para estudar, para concluir o seu curso de engenharia militar? Como que terá sido? Será que nós teríamos coragem também para assumir tudo isso que ele assumiu? Eu fico pensando, Leila, o que coitadinha da noiva dele, se é que ele teve, né? Viajando para todo lado aí, depois com esposa, filhos, né? Mas será que aconteceu? Então, vamos, por enquanto, nas perguntas, ficando nessas reflexões. Pensando, né? Queridos amigos, hoje é segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra da semana. Hoje o tema é Kardec e o preconceito, Allan Kardec e o preconceito. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa história tão linda. Vocês vão ver que missionário do Cristo, que exemplo de verdadeiro cristão, de espírita cristão. Mas amanhã, 10 da manhã, aqui com vocês, e hoje, 8 da noite. Hoje, ao final da nossa palestra, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações, e não podemos encerrar sem lembrar aqueles que, porventura, ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários. E para aqueles que já conhecem, também entrem lá, compartilhem, façam comentários, divulguem. Vamos fazer como Viana de Carvalho. Não precisamos mudar. Agora, na própria casa, com o uso da internet, nós já podemos semear essa luz. Um clicar do mouse. Um clicar do mouse. O nosso, ou então no celular, o tablet. Com certeza. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos trabalhar. Vamos semear a luz. Paz a todos e até mais. Então, muito obrigado por ter estado juntos, né, nessas reflexões maravilhosas, enriquecedoras, como sempre. E rogamos ao Pai que nos permita nos reunirmos amanhã, mais uma vez, continuando vocês como convidadas, compartilhando com esse convidado especial. Até lá.